Boa noite, galera! Muito bem-vindos ao Plano de Artista! E hoje nós temos o nosso querido convidado, Ernesto Neto. É a primeira vez que a gente faz, né, Plano de Artista à noite, mas é porque esse convidado, ele só poderia essa hora. Então a gente conseguiu fazer esse horário para ele. Deixa eu só chamar o Neto, deixa eu ver onde ele tá. Deixa eu mandar boa noite! Boa noite, galera! Deixa eu ver onde é que o Neto... Gente, eu até tenho que falar sobre isso, porque o Neto, ele é uma pessoa, assim, que está nesse mundo virtual, né? Porque ele acabou agora um Zoom e tá entrando na live, assim, em cima da... Eu tô acostumada, mas vou te falar que ele também, que é um corre que a gente faz. Bom, para quem não conhece, quem não tá habituado aqui, seguinte, a gente vai colocar as perguntas, coloca as perguntas na caixinha para eu poder ver. Tem uma caixinha aqui embaixo, ou é aqui, e aí vocês me falam, de interrogação, onde... Calma aí, deixa eu só chamar o Neto. Pronto. Onde vocês podem fazer pergunta. E nosso convidado acabou de chegar. Eu vou chamar ele. Calma aí. Vamos aqui. Então, qualquer hora que vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, perguntem aqui na caixinha. Eu posso ler os comentários. Boa noite, querido. Oi, Tudo bom? tudo legal. Eu tava falando aqui que, assim, esse ritmo, né, internetico nosso, que você acabou de sair de um Zoom, entrou numa live, é uma coisa atrás da outra. Estava num Zoom aí com meus amigos aí da família Rony Cunha. Estávamos tendo uma aula sobre um canto maravilhoso, assim, algo muito especial aí da floresta mesmo. Os caras sabem muito, Tchê. Essa turma é muito sábia. Então é uma alegria enorme poder sair de lá e chegar aqui, estar aqui contigo, Adriano. Pô, demais, muita alegria. Que bom! Ai, nossa, é um prazer te ter aqui, Neto. Eu queria te agradecer por a disponibilidade, né? É muito legal quando um artista conta a trajetória, fala um pouco, né? Até para jovens artistas, até para a gente desmistificar ou mitificar mais ainda, né? Essa carreira que a gente tem. Então, eu queria te agradecer. E vamos começar com você se apresentando, porque eu gosto muito, hoje em dia, quando a gente fala de narrativas, né, a gente acaba apresentando o outro e a gente acaba atravessando as narrativas. Então, por favor, se apresenta. Boa noite. Então, meu nome todo é meio grande, então acabou ficando só o primeiro e o último, que é o Ernesto Neto mesmo, porque é uma turma aí, minha família me chamava de Neto, que eu acho que o apelido veio do meu irmão mesmo, que não conseguia falar Ernesto, porque Ernesto é complicado, né? Aí também tinha o Gilberto Gil, né, que tem esse cara maravilhoso, que tem essa contração do Gilberto. Aí ficou Ernesto Neto mesmo. Aí eu sou artista, gosto de fazer umas esculturas, vivo fazendo escultura, vejo tudo como escultura, sabe? Assim, a gente aqui mesmo nesse lugar agora, com essas letrinhas passando, tudo isso também é uma escultura, né? Tudo isso é de alguma forma corpo também, por mais abstrato e plano que isso seja, isso tem um, um sopro de escultura, né? Eu acho que o cosmo é uma grande escultura, né? Seja lá do Big Bang, da Via Láctea, maravilhosa galáxia, e do nosso planetinha Terra maravilhoso, rodando e girando ao mesmo tempo em torno do Sol. E aí aqui dentro a floresta, a gente, e dentro da gente aquelas células todas, aquelas proteínas, aqueles aminoácidos, é aquela turma doida fazendo uma grande festa aqui dentro. Aí quando a gente come, imagina o que deve acontecer dentro do nosso estômago quando a gente come, cara, deve ser uma loucura. Imagina de repente a gente lá dentro, uau, caramba, o que está acontecendo, que escultura louca que é essa, que a gente está Bom, vivendo. Então, eu encantado com isso, nem sei muito bem porquê. Eu sei que eu fui parar na Bahia um dia, né? Eu queria ser astronauta, na verdade, quando eu era criança. Eu falei isso na rodinha do. Também? Então, é isso aí. Que bom. vida, né?
Então, estamos aí nos astro terra, mas enfim. É uma tatuagem, as pessoas nunca sabem, mas são os 9 planetas, a minha tatuagem. Que maravilha! Eu escrevi uma carta para a NASA com 15 anos, você não Pô, sabe. pô, que Depois, coisa incrível! Pô, então é por isso que a gente está junto aqui agora. mas Mas conta aí, aí. cara, assim, eu não escrevi carta para a NASA. Isso foi um sonho de criança, né, e tal, e realmente um sonho que se tornou muito longo na minha vida, não diretamente com isso e tal. Mas eu um dia fiz vestibular para astronomia, né? Eu estava muito ligado em estudar os astros, essas coisas assim. Mas aí eu não passei, que também eu nunca fui tão bom aluno assim, na escola. Aí eu fui para a Bahia, cara. A Bahia ela tem uma coisa forte. Depois fui para o Nordeste, né? Assim, essa área assim ancestral do Brasil, né? Eu acho que assim o Brasil nasce ali no Nordeste, né? É uma Sim. coisa muito importante, né? Fruto do acasalamento, né? Sabe-se lá como de um cidadão europeu com uma cidadã dessa terra Pindorama, uma cidadã original, originária, nativa, indígena. E aí nasceu o primeiro brasileiro ou a primeira brasileira, não se sabe, né? Não se sabe, mas, enfim, e daí saíram nascendo um monte, né? Então, e depois ainda vieram as africanas para cá, e aí nasceu um monte de brasileiro africano também. Então, essas duas mães são as nossas duas primeiras mães, né? E isso foi muito forte mesmo ali nesse começo, no Nordeste. Então, eu não sei. Eu sei que eu fui para a Bahia, do Bahia fui para o Ceará, saí descendo por lá, acabei no Carnaval Baiano de novo. E aí encontrei uma amiga chamada Virgínia Carioca, que ela, quando cheguei aqui no Rio, ela me falou, cara, tem aula de escultura em barro lá no Parque Lage. Eu nem sei o que eu falei para ela, mas eu sei que eu fui lá fazer a aula. E quando eu fiz a primeira escultura, eu disse, cara, é isso que eu quero fazer na vida. Eu já tinha tentado, já tinha feito já tinha feito assim, cerâmica, sabe? Tive as aulas de cerâmica, fazer potes assim e tal. Queria fazer uns narguilés, sabe? Narguilé. E, e eu queria, e depois eu também até me matriculei num curso no MAN de escultura em materiais diversos, mas eu fiquei muito assustado quando eu li o texto introdutório que dizia assim, para desenvolver artistas em potencial. E aí, quando eu não entendi a palavra em potencial, e eu às vezes tem um monte de artista lá, e eu fiquei em pânico, meu Deus, esses artistas e tal. E você sabe que depois eu fui estudar lá, cara. Eu estudei lá, adentrei lá no Parque Lage, tive essas aulas de escultura em barro com o Jaime Sampaio, que no que ele me viu, ele disse, cara, tudo bem, eu posso te ensinar isso, aquilo, não sei o que lá, tirar molde, fazer essas coisas todas, mas arte aí hoje em dia tu vai ter que procurar em outro lugar, porque aqui já estamos no passado. Mas foi um passado muito agradável, eu passei um ano lá, e curiosamente, foi o ano daquele Como Vai Você, Geração 80. Então, no meio do ano, teve a abertura dessa exposição, que foi uma coisa assim, apoteótica e tal, embora não fosse a minha praia, porque eu era uma praia muito da pintura, né? Foi muito importante, interessante estar lá naquele lugar, naquele momento, dentro, na vernissagem mesmo, sabe? Eu não esqueço até hoje. E no meio do ano eu já estava também fazendo aula no MAN com o Kleber Machado, que o curso de escultura acabou virando um curso de intervenção urbana, que foi assim uma prática maravilhosa assim de fazer e tal, assim, conheci várias pessoas, até arrumei uma namorada por conta disso, sabe? Que foi um grande amor da minha vida, assim de garoto, né? Assim, de novinho. E foi muito bacana. E aí, e aí eu fui para o MAN. Eu fiquei no MAN. O MAN tinha uma escola maravilhosa, né? Assim, a escola do MAN, do Bloco Escola lá, era incrível, com vários ateliês mesmo. Eu tinha aula de escultura, umas aulas teóricas também. Eu tinha uma aula com o Morricone. E a primeira aula que eu entrei lá do Morricone, ele estava para renovar o curso, sabe? Essas coisas assim, vamos dar uma animada. Os cursos eram de 6 meses. Ele fez uma aula pesquisando Calder. E o Calder é um cara que ele morou não, mas ele teve aqui no Rio de Janeiro, assim, a minha geração criança, né, eu sou de 64, teve uma presença do Calder aqui, assim, claro que não todo mundo e tal, mas eu tive, pelo menos. E, e foi muito legal. Depois entrou na aula dele mesmo, né, o golpe do samurai, que é uma coisa super interessante aí, que ele ensinou uma aula assim, bem importante para mim mesmo. Mas o que eu queria te falar, na verdade, para linkar com a história do pânico dos artistas,
era que eu fui com ele, uma vez ele foi montar, o Morricone, ele foi montar, eu me lembrei disso agora, sabe, assim, quer dizer, eu contei um pouco mais atrás, né? Ele foi montar um panorama da arte brasileira que ele estava participando e me chamou para ir lá ajudar ele, cara. E aí eu fui lá, e aí tinha aqueles vários artistas, né, e tal, mais velhos, uns amigos dele, assim, sabe? Eu não sabia nem quem era ninguém, não sabia separar, era tudo gente. Que é ótimo, né? Porque às vezes a gente começa a separar demais. Total. E aí foi interessante, a gente trabalhou lá, chegamos de carro, já fomos direto para lá, trabalhamos e fomos dormir lá num apartamento de algum amigo dele, não sei. Eu sei que eu sonhei, cara, com dois tipos de lagartos. E eram os lagartos, um tinha a cabeça comprida, eram os lagartos grandes. E um tinha cabeça comprida e o outro tinha a cabeça, cara, que era uma cabeça que fazia assim, sabe? Um sorrisão, um sorrisão. Os dois eram legais, sabe? Mas eles eram lagartos, sabe? E lagarto é um outro bicho, não é bicho gente, né? Mas eles eram legais, sabe? E aí eu contei isso pra ele e tal, aí ele disse, os artistas são assim, eles são meio estranhos, mas eles são legais e tal. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Assim, me lembrava, mas assim, no meio dessa história toda, de várias vezes que eu contei a história assim, de como que eu comecei, eu nunca tinha me lembrado desse momento, sabe? Então, talvez você tenha trazido isso com esse seu sorrisão aí. Não sei se você me lembrou isso com essa sua cosmovida astronáutica que você gostaria de ter viajado nesse mundo afora. É isso. Os artistas eles são meio estranhos, mas eles são legais. É bom, né? É bom isso. Eu acho, eles são incríveis, são pessoas que estão muitas vezes meio inconfortáveis, né, nesse mundo. O mundo ele é muito modulante na gente, né? Ainda mais a gente que vive assim dentro de quatro paredes, a gente está sempre sendo enquadrado, né? De alguma forma ser enquadrado, classificado, engavetado. E a gente está ali, meu Deus, deixa eu sair dessa gaveta, que isso, não me enquadra não. Então, eu gosto, assim, né, me apresentando, de fazer escultura mesmo, escultura corpo, sabe? Eu sinto o corpo e o corpo é algo, assim, muito poderoso na nossa vida. E ainda mais vivendo numa sociedade que ela nega, de alguma forma, o corpo, né? Ela realmente, né, essa sociedade judaico-cristã, né, que a gente vive, né, esse pecado original, isso é uma tristeza essa visão. O corpo é a vida, o corpo é tudo, meu Deus. O corpo é o nosso corpo de encontro com o corpo da maçã. Né? A maçã lá que a jiboia sagrada, serpente maravilhada, cósmica, desceu lá do infinito, chegou para Eva e disse, Evinha, meu amor, tá vendo essa frutinha linda aqui? Cheia de conhecimento, ela é uma delícia, compartilha com Adão que vocês vão ser eternamente felizes, cara. E é essa aí que é a nossa história. Assim, graças a ela estamos aqui, né? Pelo menos dentro dessa tradição. Dentro dessa tradição, ela é a nossa grande mãe, né? Que deu vida à humanidade, com todos os defeitos e as desqualidades que nós temos, né? Que a gente realmente está virando praga nesse planeta. Né? A gente Sim. precisa tomar consciência, acordar para a arte. Né, que a arte ela é a grande força, ela é o grande mistério, ela é, é o grande entre, né, que está aí entre nós, mediando as coisas, né, balanceando as coisas de alguma forma, né, essa espiritualidade talvez, né, ela é um grande segredo que é muito presente, que a gente percebe essa presença constante da arte, né? Assim, para o artista, a arte está acontecendo o tempo todo, né? E o artista nada mais é do que um ser humano, né? Porque coube a gente essa coisa de ser um ser mais incompetente do que os outros, né? Então a gente precisa criar essas próteses todas, camisa, até celular a gente inventou agora para poder se comunicar. Lá em casa tem os gatos, cara, eles não precisam falar para se comunicar. É impressionante a conversa deles, sabe? Eles devem achar a gente muito, muito bobo, sabe? Assim, eu fico, né, tendo que se apoiar em palavras, né? Construir pensamentos. E eles estão tudo já rapidinho, eles já falam um com o outro com uma maior com a presença, né? Tem alguma coisa, há um mistério também, né? Esse grande mistério, né? Que
bichos maravilhosos tem. Isso se a gente não for falar das árvores, né? Que aí, então, meu Deus do céu, quem são esses seres? Olha, melhor do que as árvores são as pedras. Ah, essas são fortes, né? Aí, ó, é muito tempo. Tem umas pedras aqui muito fortes, cara. Eu passei debaixo de uma pedra aqui no Rio, você sabe que a gente atravessa pedras, né? Sim. Tem túneis. Você mora aqui no Rio? Moro no Opa, Rio. ótimo, estamos na mesma. Você está onde agora? Agora eu tô na Barra da Tijuca. Ah, que delícia. Eu estou aqui no centro. Estou aqui no ateliê, Ah, o ateliê no centro, sim. no centro aqui. E depois eu vou dar uma passadinha no MAN, que está tendo uma abertura lá. E faz tempo que eu não vou lá. Me casei lá, sabia? Você se casou no MAN? Ah, não, É, ali. É. Ai, me casei de brincadeirinha, só na arte, né? Sem padre e sem. Mas é que a minha mulher, a Lili, estava grávida, faz 20 anos, vai fazer 21 agora. Ela estava grávida do nosso primeiro filho, que vem a se chamar Lito, que é a mistura de Lili com Neto, e que Lito é pedra, né, cara? é pedra. É, Lito, é pedra. E, e ela estava grávida, o Agnaldo Farias, que era o diretor no momento lá, ele estava querendo fazer a exposição comigo, mas eu estava muito enrolado, cheio de compromisso. Na época que, assim, que aflorou muito esse estar no mundo como artista, né, no mundo assim para além das nossas fronteiras brasileiras. E, e, o, e aí, cara, eu disse, pô, Agnaldo, tem um lance aqui, vamos conversar? Aí ele disse, cara, vamos, passa aí. Aí ele marcou comigo, eu entendi que ele marcou na terça-feira, na quarta-feira. Aí na quarta-feira eu liguei que eu estava meio atrasado. Aí ela falou assim, não, mas ele marcou com você, foi ontem, né? Você não apareceu? Eu disse, não, mas foi hoje. Ela, não, 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 foi ontem. Ele inclusive já foi para São Paulo. Aí, cara, olha que coisa forte. No dia seguinte, eu, eu li numa notinha no jornal, Agnaldo Farias está deixando o MAN e voltando para São Paulo. Bom, esquece o assunto. Aí chegou semana seguinte, ia ter o lançamento de a Petrobras resolveu investir em arte contemporânea e ela fez uma festa, um acontecimento para apresentar essa proposta deles no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E aí eles convidaram alguns artistas, eu era um deles, eu fui lá para São Paulo e na entrada encontrei o Agnaldo. Aí o Agnaldo falou, não, Ernesto, eu ainda tô lá, a gente quer ouvir o que você tem a dizer. Eu, beleza. Aí, cara, nessa época eu bebia muito, sabe? E aí essas festas tinham, né, aquelas bebidas fortes, escocesas, sabe? E aí eu acabei, né, tomando várias. Eu já estava assim, já estava no final da festa, já estava naquela força, encontrei com ele de novo na saída. Eu falei, o Aguinaldo, cara, meus trabalhos aí, uterinos, naves, feto, vida, fertilidade, toda essa relação do interior com o exterior, do corpo dentro, corpo fora, né? Porque eu me interesso pelo corpo, né? De todas as formas. E aí a minha queridíssima Lili está grávida, a gente vai ter um filho e a gente gostaria de, nem sabia se era filho ou filha na época, gostaria de repente, tive essa ideia de a gente fazer um casamento numas naves lá, umas esculturas e fazer uma cerimônia, é, digamos, pagã, né, assim, libertária, sem essas... Mas a gente estava até vestido, ela estava até vestida de noiva, eu mesmo desenhei o vestido e eu estava de terninho branco. Mas não tinha aquelas outras turma toda e tal. E nossos amigos, assim, que casaram a gente, eram 10 padrinhos, né, homens e mulheres. O pai dela pegou ela no corredor, escultura de caminho de Lili. Ela encontrou um buquê no meio do caminho. Que Aí o bonito. pai pegou ela e carregou ela para a escultura Útero Capela. Aí eu recebi lá ela, tinha uns 2 tubões que conectavam o teto com o céu, né, o chão com a terra, digamos assim, mas o teto com o chão com o teto da escultura, que eram os nichos das famílias. Por acaso isso aconteceu dessa forma. De repente a gente pensou, onde é que a gente vai botar as famílias? Porque dentro não dava, e fora era chato. E aí tinha esse lugar
Essas duas colunas grandes que dava todo mundo, e que ficou uma aqui e outra ali, né? Então, a arte tem dessas coisas, dela preparar coisas para a gente, e ela solucionar situações, e ela organizar o mundo sem que a gente perceba. E quando a gente vê, a coisa já está organizada e ela está acontecendo. Isso basta que a gente tenha serenidade, no meu entender, e confiança, e acreditar que isso vai acontecer. Às vezes você nem sabe que você precisa que alguma coisa aconteça, mas essa coisa está acontecendo, sabe? Porque ela cuida da gente, ela faz bagunça com a gente também, ela gosta de brincar também, não é assim? Se ela vê que você está muito bobo, se achando, ela chega lá e, oi, tá se achando, puf, dá uma puxadinha e tuf. Já aconteceu comigo muitas vezes, sabe? E aí não tem jeito, cara. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Essa música maravilhosa, né? É. E essa música é incrível. Eu acho que. Não me lembro quem foi que outro dia viu até de quem era essa música, cara. Mas enfim. É, e a, mas aí recebi lá a Lili, né, com um barrigão mesmo, 8 meses que ela tava, cara. Nossa. E aí fizeram lá o casamento, depois aí vestiram a gente com um tubo dessas esculturas assim, que era meio como se fosse a fecundação, sabe? Aí desfazia essa fecundação, que virava uma escultura, aí ela ia para um colchãozão, como se ela estivesse na gestação, assim e tal. E eu ajudava a montar essa escultura, e aí dava uma volta, e a gente nem sabia muito bem o que ia fazer, assim, foi tudo meio assim, é, nos caminhos dos caminhos. E aí a gente fez, mas só a gente sabia, a gente fez uma sequência de amigos dessa turma padrinhos, né, que a gente também desenhou a roupa deles todos para estar mais ou menos um pouco numa certa unidade, mas baseado no espírito de cada um, né, do jeitão de cada pessoa. E fez uma corrente passando esses saquinhos eram umas meias com arroz, né, fertilidade e tal, que era também como se fosse a fecundação de alguma forma, mas enfim, a gente fez esse rito, eles iam passando até mim, eu ia colocando no chão, no caminho, até que eu pegava ela e a gente saiu correndo, fomos pro outro lado lá do Manche, foi no Monumental lá, atravessamos o salão e rolou uma festa lá no final, foi muito legal. E foi muito. Depois ficou durante 2 meses, era em dezembro, né, de 2001. E. 2001 era dezembro de 2000. Ano 2000. Ano 2000. Casamento, Lili grávida. Loucura total. E eu faço aqui uma homenagem, aproveito para fazer uma homenagem, porque esse ano 2000 foi um ano que começou com uma notícia de muita dificuldade para todos nós, de muita tristeza. Foram duas coisas importantes que aconteceram, né? A nossa festa da nossa turma da praia, dessa turma maravilhosa que nos casou, a gente começou no ano anterior a fazer a gente fazia um churrasco, 2 anos antes a gente fazia um churrasquinho na praia, né? Depois do pôr do sol, e aí a gente foi curtindo essa praia noturna, e aí no ano seguinte a gente fez um churrasco na praia de Réveillon, né? Porque Réveillon aqui no Rio é bem complicado, é muito agito, muita gente para lá e para cá, e aí dá aquela confusão, tráfego na rua, a gente queria ficar lá na praia, que é como se a gente saísse da cidade, né? A praia aqui no Rio, né, é quase como se você sai da cidade, né? É a nossa natureza, né? O mar lá, aquela força, grande espírito Iemanjá, né? Essa força toda da areia também, do céu, das montanhas, né? A gente sente muito forte essa natureza presente, né? Porque é tudo escultura, né, bicho? Essa cidade é escultura pura. E aí nesse ano, cara, foi o primeiro ano que a gente botou um som. E a gente dançou a noite inteira, chovia fino, cara. E tinha a nossa turma e tinha uma outra turma em volta, como se a gente fosse a gema e tivesse a clara de um ovo, que era os outros que também eram nós, os outros desconhecidos, maravilhosos, celebrando o nascer de um novo ano, o nascer de um novo século, ou não, né, porque dizem que nasce no 2001, mas enfim, o nascer do ano 2000, né, cara? Poxa, aquela expectativa.
e bug do milênio, né? Tinha tudo isso. Você lembra que em 2000 todo mundo falou que o mundo ia acabar? É ali que acabou mesmo. Acabou o Pare. século XX. Mas o pessoal vive querendo que o mundo acabe, falando de fim do mundo, né? Isso é uma coisa, e a gente está na beira de fazer uma catástrofe aí com essa coisa O toda. escreveu tantas vezes, né? É, mas é bom a gente ficar ligado, né? Porque a gente precisa prestar atenção nas nossas atitudes também, porque a gente está esticando um pouquinho a corda. Mas voltando ali esse ano 2000, então a gente teve essa festa encantada, que foi o primeiro Réveillon nosso, da nossa família maravilhosa praiana, né? Então saudações aí a toda a nossa turma. E dançamos a noite toda, e a gente descobriu na semana seguinte que estava todo mundo com... Dia seguinte, semana seguinte na praia, alguém falou assim, cara, engraçado, a minha sola do pé aqui está descascando. Aí o outro, e a minha também, e a minha também. A gente descobriu que estava todo mundo com a sola do pé descascando. É que fica ali, dança na areia, na lixa, né? Com certeza. Trocando de pele. Então, há anos que a gente sempre troca de pele no Réveillon, esse ano não teve. Mas a gente chegou em casa, né? A Lili morava em Ipanema, num apezinho, e a gente foi lá, eu morava aqui no ateliê, onde eu estou agora. E a gente teve, às 5 horas da tarde, me ligou um querido Adriano Pedrosa para dar uma notícia muito triste que a gente teve, que o nosso querido, maravilhoso e grande irmão, Marco Antônio Vilaça, havia falecido, cara. Então, foi uma coisa que eu então aproveito aqui, assim, estou até um pouco emocionado de prestar essa homenagem ao nosso querido, maravilhoso, grande irmão, Marco Antônio. Que ele esteja muito bem aí nesse infinito todo dessa vida eterna e doida e louca que é o espaço sideral, gente, espírito, sei lá como é que vai dizer, isso a gente só vai saber daqui a pouco, né? Quanto mais tarde, melhor, mas claro que a gente vai chegar lá com muita alegria e muita gratidão, né? Porque a morte, na verdade, cara, é aquele momento que a gente agradece, né? Assim, a gente agradece essa vida maravilhosa que a gente teve, essa gratidão, essa gentileza, né? Ela é uma grande irmã que está sempre nos protegendo, né? Ela está sempre cuidando da gente, dizendo, ô rapaz, preste atenção, calma aí, vamos ali, vamos aqui e tal. Até que um dia, né, a gente abre os braços e abraça ela e agradece essa grande mãe que nos deu a vida, né? Porque se ela é o oposto, é ela quem entrega, né? Ela quem sopra aquela semente, diz, vai, irmão, se entrega, vai lá, vive. Né? Que é a coisa mais linda, mais sagrada, mais dádiva que existe, talvez em todo o universo. É a vida, né? Seja a nossa vida, a da planta, do insetinho, a dos gatos, né? A dos rios, sei lá, muito amor mesmo, toda essa possibilidade da gente estar aqui vivo e poder dar uma mordida. Nossa. Então, esses momentos pequenos, né? Eu tenho certeza que o Marco Antônio Vilas está bem, está muito bem. E engraçado você falar dessa coisa da morte, né? A gente realmente não fala, nós ocidentais. O Oriente, ele fala isso com muita mais frequência, né? E com muita mais tranquilidade e, e com muita... num lugar do cotidiano, né? Num lugar de que está sempre ali, de estar próximo de nós. Mas eu queria falar uma coisa sobre o seu trabalho. Você falou que... bonita essa história do casamento. Porque o seu trabalho é um trabalho celebrativo, né? Eu vejo isso, assim. Engraçado quando você fala assim, eu vejo tudo em escultura. Eu não sei se você sabe, eu fui bailarina até os 25 anos de idade. Então, eu vejo tudo como movimento. Então, quando você fala de escultura, eu falo movimento. E o seu trabalho, ele é um movimento contínuo, né? Que vai se moldando conforme o... Não vou falar de espectador, talvez participante. Posso chamar de participante? Você usa? E ele tem essa continuidade e essa celebração mesmo. Então, quando a gente entra, eu lembro, em 2017, até vou falar isso, 2017, eu estive na Bienal de Veneza e vi aquele pavilhão que você... Não era bem pavilhão, é a praça, né? E eu lembro de entrar ali e falar assim, isso é um lugar comum, né? E que estava todo mundo ali olhando, assim, poderia ter cada um a sua história, mas estava todo mundo ali dentro de um sistema, ligado de alguma forma, né? E eu acho que o seu trabalho ele proporciona isso.
Mas eu vou vir na minha pergunta. Como é que isso se deu? Assim, como artista, vamos lá. Era uma escultura. Você passou passou pela poliamida, passou por várias coisas. Até, ó, 2001 foi uma Bienal e 2017 foi outra Bienal completamente diferente no trabalho. Como é que você acha que isso se deu, assim, pensando retrospectivamente, né? É interessante. Mas eu queria fazer um comentário antes. E se eu me perder da pergunta, você me lembra depois, porque você falou que você é bailarina. E um dos momentos muito importantes na trajetória, na minha trajetória e no despertar do meu trabalho, foi quando eu fui no Teatro Municipal e assisti um balé do Nicolai Dance Theatre. Sim, Alvin Nicolai, sabe quem é? sei, lógico. Então, eu nesse momento, eu ainda estava tendo aula lá com o Morricone e eu queria fazer uma escultura que na minha cabeça era uma escultura conceitual. E ela seria feita assim, ela teria uma placa, como se fosse, era quadrado, tá? Mas é como se fosse um volume assim, só que quadrado, tá? E aqui uma bola. Opa, maçãzinha aqui. E aqui uma bola. A outra seria o mesmo quadrado de 60 por 60, que era a medida, com dessa espessura mais ou menos, uns 8 centímetros, tá, 10 centímetros, e de espuma. E essa bola, a segunda bola, teria peso. Todas elas teriam, mas ali o peso ficaria representado, porque a espuma ia afundar um pouquinho, vai levantar aqui. E o terceiro era um chassi com tecido pendurado no teto. E essa bola faria, né, aquela deformação do pano, que na verdade nada mais é também do que a deformação do espaço-tempo, aquele desenho lá do Einstein e tal, que todos nós aí mais ou menos conhecemos, e que eu já fiz milhares de vezes no meu trabalho, mas eu nem estava pensando nisso nessa época. Quer dizer, eu sabia do Einstein, estava dentro de mim total, eu não tinha me tocado da conexão. E é claro que eu esqueci as duas outras coisas e fui na casa da minha avó e pedi para ela, estava ela e minha tia-avó estava sempre lá. Estou querendo um tecido elástico. Ela falou, você deve usar o Jersey. Me deu o endereço de uma loja de tecido, fui lá, comprei o Jersey, tentei fazer esse trabalho. Achei chato enfiar o negócio ali na madeira, tinha farpa, sabe? Mas eu também estava fazendo aquela coisa do calder, eu estava cheio de arames, arames de alumínio, mais grossinhos, muito bons de trabalhar. Eu já tinha feito um monte de exercícios e um monte de coisa, porque aí eu virei bom aluno, né? Aí era assim, o professor dava uma... então vocês façam esse exercício em casa. Eu fazia 10, 30, sei lá. 30 é exagero, uns 10, pelo menos 8, sei lá. Fazia um monte, não parava de fazer e tal. Então, assim... Mas eu no dia seguinte desse Nicolai, cara, eu cheguei lá, cara, tinha os caras deitados no chão, homens e mulheres, deitados no chão, no palco, né? E eu vi você dançando agora quando você falou que você foi bailarina, sabe? Eu tive essa visão da relação sua com o palco, porque o palco ele é o palco é um recipiente de alguma forma. E eu trabalho com essa ideia de recipiente, sabe? Que as pessoas entram ali e ficam ali naquele recipiente, sabe? Aquilo cuida das pessoas. E aí, mas enfim, tinha essas pessoas deitadas e começou a música, essas pessoas começaram a esticar os tecidos, sabe? E esticavam os tecidos e abria o tecido e tal, e eu já fiquei louco com aquilo, né? E depois de um tempo com essa coisa da escultura, eu entendi que uma vez, quando vi aquele grande circo místico, foi um balé que teve há muitos anos atrás, e eu era garoto, devia ter uns 17 anos, 18 talvez até, quando eu vi isso no Maracanãzinho, com os amigos e tal, e tinha aquelas pessoas com aquelas roupas, com aquelas malhas, umas malhas que pegavam o corpo inteiro, até a cabeça, cor de laranja, abóbora, amarelo, verde, sabe, azul, e as pessoas dançavam, e o fato delas estarem com o corpo coberto, né, e com cores, tirava a identidade humana, de alguma forma, sabe? E isso eu fiquei hipnotizado, ficava louco com aquilo, sabe?
eu não entendia, eu não entendia por quê. Aí depois que comecei a fazer escultura e comecei a ver que o mundo era todo escultura, eu vinha a entender o que eu sentia naquele momento, sabe? Mas, e aí eu estava em casa, no dia seguinte, a galera foi toda pra praia, domingo e tal, eu fiquei em casa, e aí eu, de repente, peguei um triângulo de tecido, costurei 3 bolsos, um em cada ponta, enfiei um arame aqui, joguei ele lá no outro bolso, fui lá no outro bolso embaixo, fiz um nhói para fazer um tripé, digamos assim, e joguei lá no primeiro de novo, esticando ele para cima, cara. E aí ficou uma escultura, meio assim, como se fosse uma vela, uma bailarina. Pô, cara, uma parada assim muito hipnotizante. Passei o resto do dia inteiro olhando aquilo. E aquilo foi, de alguma forma, despertar de toda essa relação, né? Ali a gente tinha uma relação. A relação desse alumínio com nesse fio de alumínio com esse plano tecido. E se você for ver, o meu trabalho é sempre relação. Então, o que aconteceu? Na própria Bienal de Veneza de 2001, a gente tinha o bicho, que é aquela escultura de especiarias, que talvez um dos trabalhos mais importantes da minha vida. E a gente tinha um trabalho também no pavilhão brasileiro, onde eu estava dividindo o pavilhão com o Vic, que era não sei o que lá, deusa, nave deusa, uma coisa, não era nave deusa não, nave Vênus, cara. Era como se fosse uma grande caverna que você entrava e ela tinha o chão de isopor e o fundo tinha um tecido vermelho que ficava atrás do tecido branco. Então a clarabóia, a luz que tinha no fundo fazia um tingimento ali. E então já era uma escultura dessas de você deitar, tinha essa coletividade. Assim como no casamento, que foi logo antes, né? A Bienal de Veneza foi em 2001, o casamento foi em dezembro de 2000 e o Lito, nosso filho, nasceu em meados de janeiro. Ele tinha 6 meses lá em Veneza. Então já tinha essa coisa de você, essa coisa de gente, sabe, de abrir espaço para as pessoas, já estava rolando. E eu acho que isso tem muito a ver com essa relação da praia, sabe? Eu me lembro quando a gente fez a escultura Malmo Experience, que foi um trabalho em Malmo, feito de algodão branco, algodão tipo camisa de malha, e eram várias reentrâncias, era um trabalho assim de 70 metros por 36, era uma coisa assim realmente muito grande, e que as pessoas entravam lá e ficavam lá, sabe? E eu me lembro da gente voltando, eu e a Lili voltamos, a gente chegou bem cedo aqui no aeroporto, e a gente foi chegamos, né, cedinho, fomos para casa, a gente mora no Leme, né, e é pertinho da praia. E aí a gente foi à praia, não, vamos à praia agora mesmo. Na hora que eu pisei na areia, eu entendi que era aquilo que eu estava levando, sabe? Então a arte, ela tem... Eu gosto mais da arte quando ela é mais assim, sabe? Quando a gente está levando coisas que a gente nem sabe que está levando, que elas estão dentro da nossa história, que elas são parte do nosso alimento, sabe? Que a gente se alimenta daquilo. Eu tenho um pouco de dificuldade quando a gente tem aquela coisa assim mais mental, que a gente diz, o meu trabalho é sobre isso, isso, isso. É claro, se eu começar a falar sobre o que é o meu trabalho, eu posso ficar horas falando, porque cada hora eu vou descobrir alguma coisa a mais. Então, essa objetividade, para mim, é difícil. Mas a gente vai incorporando essas coisas todas que a gente dança, né? Essa grande dança, digamos assim, que é a vida. Ainda mais a vida aqui no Rio. A vida aqui no Rio ela é muito plural. Ela é muito viva, né? Acontecem muitas coisas mesmo, né? E eu gosto da ideia de acontecimento, da coisa acontecer, porque a coisa, quando ela acontece, ela está acontecendo ali naquele momento, sabe? É a energia, é o peso, é a gravidade, sabe? É a coisa de estar acontecendo. Então, essa situação, ela foi se expandindo para várias situações diferentes, né? Dentro desse espaço. E no meio disso tudo aconteceu desse espaço, Diego, começou com a esculturinha, com aquela semente, né? Que era o que você deixa cair e ela muda de forma. E de convidar as pessoas a fazer essa prática. Só que às vezes as pessoas enlouquecem, né? E tem que ter um educativo, às vezes, para a pessoa. Mas, então nem sempre a gente consegue liberar isso. Mas, de qualquer maneira, essa ação está lá. Se uma pessoa vai cuidar da obra, ela precisa ter um gesto artístico para que aquela obra aconteça,
né, para que ela esteja no mundo. Cada vez que você pega ela e você dá ela ao mundo novamente, né, você é um gesto que você oferece, é uma oferenda. A arte, eu acho que a obra de arte é uma oferenda, né, ao grande espírito, à grande força. Eu sempre acreditei nisso. Eu chamava de um infinito, porque eu sempre quis ter uma arte que tivesse uma certa transparência, que você entendesse a linguagem, como que aquilo está acontecendo. Até porque nasci em 64, tinha ditadura, essa coisa horripilante, né? Você não podia falar com as pessoas, que você podia ser torturado, né? Caçado pela polícia, torturado e morto, né? Uma coisa assim absurda, né? Que tem gente hoje em dia que achava legal, né? Que promove isso, não dá nem para entender como é que é. Queria ver se fizessem com eles, sabe? Se eles iam realmente gostar, iam achar legal mesmo. É porque tem uma turma que não gosta disso, né? Essa turma que não gosta disso, que não gosta de torturar, de machucar os outros e tal, é a turma que está sendo agredida. A turma que ama a vida, que gosta de cantar, dançar e tudo mais, é a turma que está sendo agredida. Não dá para entender essa turma que taca fogo e serra a floresta, taca fogo em floresta, destrói árvores, destrói tudo. Mas, enfim, saindo desse lugar terrível que a gente está vivendo, tentando voltar aqui para nosso encantado, né, nosso mundo maravilhoso, que é essa coisa de estar vivo. Mas chegou um momento que aconteceu de eu ir parar na floresta amazônica, cara, sabe? E numa aldeia Runicuim, e compartilhei com eles aquela medicina sagrada, Nishipã e bicho. E compreendi um sagrado muito profundo, porque o sagrado, embora tenha essa coisa da gente trabalha com o infinito, voltando à questão da transparência, né? Apesar de todo esse horror, a transparência por isso, mas também não é só isso, é porque a gente, como aquilo é uma oferenda, não adianta você esconder uma coisa, porque você não pode esconder isso aqui, esconder da divindade, do grande espírito, até porque você não pode esconder de você mesmo. Então, se você esconde para os outros, que papo é esse? Para quê? Você vai fazer uma coisa... É uma oferenda, você entrega. É entregar. Né? É oferecer o que você tem de mais sagrado. E esse sagrado ele foi usurpado por essa religião absurda, cheia de regras e de comandos, na maioria das vezes, repressores à própria natureza do corpo. Né? Assim, essa separação... que se juntou por aí e tomou conta do mundo, né, porque é muito poderosa também, e que a gente ainda vai ter que trabalhar isso e tentar curar, né, toda essa doença, né, que pegou, que chegou aqui no Brasil, invadiu e fez todas essas atrocidades e continua fazendo. E muitas vezes, né, a sensação que eu tenho assim comigo mesmo é essa sensação complexa de você ser invasor e invadido, né? É uma coisa assim, esse trauma do brasileiro de se achar ocidental. A gente não é ocidental, né? Não é. Ninguém lá no Ocidente acha que a gente é ocidental. E a gente não é, que a gente é filho de mãe indígena, de mãe africana, né? E toda essa mistura e tal. A gente é brasileiro, cara, e a gente precisa não ter vergonha de quem a gente é, porque a gente é lindo. A gente é lindo. Agora, tem esse lado muito feio, nossa, que a gente está exportando ele aí, que está todo mundo chocado. As pessoas falam, cara, o que aconteceu com o Brasil, né? Todo mundo amava o Brasil. Agora está todo mundo vendo que o Brasil é aquilo que havia uma desconfiança. Quando chegava aqui, via essa desigualdade toda e tal, e a pessoa ficava desconfiada. Tem alguma coisa estranha. Mas, enfim, o fato é que essa não dá para a gente esconder as coisas da gente mesmo. E, nesse momento, né, teve essa história de eu chegar lá na floresta e participar dessas cerimônias. E, assim, antes de participar, só estar lá, sentado numa roda, com aquele fogo no centro, as pessoas todas em silêncio, a floresta toda cantando, você já tem uma dimensão de uma profundidade muito grande. E a fala, né, que eles diziam, olha, tudo é sagrado, tudo é sagrado, tudo aqui, sabe, tudo é vivo, tudo tem ser, tudo está vivo. E que a alegria é a cura. Olha que maravilha. Totalmente brasileiro isso, né? Não é? Então, isso não vem desse lugar onde eles têm essa dificuldade de falar da morte, como você falou aqui agora. Então, quando nesse trabalho de 2017, foi de 2017, em 2014 a gente fez a primeira exposição, foi uma grande exposição que eu fiz, uma espécie de uma retrospectiva
em 9 salas daquele museu magnífico de Bilbao, né, do Frank Gehry, né, e o arquiteto Frank Gehry. E a gente, cara, nessa força, encontrei com o meu querido amigo Tchanabané, que estava dando essa aula pra gente agora, aqui no Rio. Ele formou um grupo aqui no Rio, eu tinha conhecido ele na floresta, encontrei no Rio de novo, fizemos um ritual, 2 dias depois eu estava com ele, e falando dessa exposição, falei, porra, cara, que eu queria fazer uma dança, porque o lance da dança, para mim, é uma coisa assim, cada dia maior, sabe? Assim, a dança é a vida, cara, é essa grande dança maravilhosa de tudo, dança cósmica, dança ancestral, dança visceral, e dança natural, dançal. E essa dança, eu falei, porra, queria fazer uma dança lá, a gente tinha feito a dança da tartaruga. Mas aí eu falei logo assim, ele já falou logo a dança da jiboia, que a jiboia é a grande força, né? A grande força, conexão. E aí, cara, aí ele falou, vamos fazer junto, cara. Eu, beleza, caramba, muito forte isso, né, cara? Tinha acabado de vir da floresta. E aí, tive com a Pietra, que é a curadora. Algumas semanas depois eu fui lá para a gente ter algumas reuniões. Falei com ela o que estava acontecendo e ela disse, olha, a gente pode fazer a cerimônia aqui, porque a ayahuasca, que é essa medicina sagrada da floresta amazônica, ela também é a medicina do Santo Daime, né? Daime é a mesma medicina, né, que o grande mestre Irineu conheceu lá com os pajé e tal, e ele criou essa igreja, não sei se pode chamar de uma religião, mas essa espiritualidade Daime, que é uma coisa assim muito bonita também. E então que lá, por conta do Daime, que é muito forte na Espanha também, ela é permitida para rituais sagrados, assim como no Brasil. E então a gente poderia fazer, e a gente acabou fazendo com a presença do Tchanabané, com a prima dele, Ayani, e com o pai dele, Cian, e a gente fez, talvez pela primeira vez na história, uma cerimônia dentro do museu, numa sala que a gente desenvolveu especialmente para isso. Foi uma noite incrível, de muita serenidade, há 2 dias antes da abertura. Era E... convidados, né, Neto? Hã? Era só para convidados, né? Só para convidados, E aí, depois disso, a gente passou por vários momentos, né? Passamos por momentos de muita alegria, alguns momentos de dificuldade também, nessa trajetória de tentar fazer essa dança, né? Entre nós e eles e nós, entre a força da floresta e a força da cidade, porque essa arte que a gente pratica, essa arte é parte desse continente ocidental, né? Ela vem dessa sociedade moderna, né? Antigamente não existia essa separação da arte e das outras coisas, outros conhecimentos na nossa sociedade. Eu digo, na nossa não, nessa sociedade ocidental, parte nossa também, mas na nossa também, porque a gente está aqui falando dessa arte que vem dessa sociedade de alguma forma, né? E essa educação que a gente teve é uma pena, assim, seria muito bom se a gente começasse a ter, será, né? Porque eu acredito que um dia isso vai acontecer, mas se a gente tiver, quando a gente tiver uma educação mais equilibrada para o nosso ser brasileiro, com mais canto, dança, sabedoria e ciência indígena e africana, né? Porque eles sabem muito mesmo, sabe? A turma aí do tambor também sabe muito, né? É uma sabedoria do corpo, mais uma vez. E essa sabedoria do corpo, ela não é tão valorizada pela sociedade mental, né? A sociedade da escrita, é uma sabedoria oral. E o corpo é muito oral, né? O corpo, ele não é, a escrita já é o objeto, né? Já é a coisa, já é técnica, e não sei o que mas essa sabedoria sabe muito e pode ajudar muito essas barreiras gigantescas e abismos que a gente está criando na nossa sociedade. Mas o fato é que
E o fato é que a gente chegou lá em Veneza, né, depois de todas essas passagens, e a gente teve propondo isso, inclusive falando que para o futuro dessa nossa amada humanidade, apesar de todas as dificuldades e horrores e alegrias, né, a gente precisa, né, que a medicina da floresta poderia nos ajudar muito. Essa entrelaçamento desse conhecimento pode ser muito benéfico. E foi muito legal, a gente teve passamos uma semana lá com a presença meus queridos amigos Runicuim, né, amigos e amigas, né, tava lá o Tchanabani, o Tadeu, o Tchanar Ruibei, o Ninauá, a Siriani, Iquani, e o Cian, e acho que era Tchanabanina. E aí é, Zezinho Yuban também, querido Yuban. E aí aí encontramos pessoas, cantamos, dançamos, a gente fez uma dança da jiboia em plena Giardini da Bienal. Eu acho que isso chocou bastante muita gente, sabe? Eu fui muito bombardeado, assim, fui massacrado. Foi uma Ah, é crítica, disso. uma Mas turma calma aí, muito. deixa eu só fazer um Uhum. parênteses aqui para a galera que está assistindo. O tema da própria Bienal era Viva a Arte Viva. Não era? Era viva, ou Viva a Vida, a Arte Viva. Uma coisa assim. Então, o próprio tema já falava de viver, né? A arte e vida. Então, já era uma coisa assim. Mas conta. Mas esse tema é herético. Sim. A ideia da vida é herética. Eu tenho aqui vários desenhos de sementes e toda a preocupação é como que isso vai se conservar. Se isso tem bicho. Bicho é um perigo. As pessoas morrem de medo de bicho. Aquele bichinho pequenininho. Perigo total. Ah, mas isso dá bicho e tal. Eu já tive muita escultura que dá bicho mesmo. Essa escultura de especiaria dá bicho mesmo, sabe? E tal. Então, é uma dificuldade que eu, como artista, tenho. Então, é uma coisa assim que realmente existe uma dificuldade. A arte tem um lugar dela muito asséptico. Porque só você tocar na obra de arte já é uma coisa que já é uma heresia, de alguma forma. Porque a gente um limite que você transpõe, né? Ai, sabe o que eu fiz hoje, cara? Eu fui na exposição maravilhosa, quer dizer, a salinha assim, apertada e tal, mas é o que temos. 100 anos de Lígia Clark, sabe? Vovó Lígia tá lá, poxa, mostrando seus trabalhos, aqui, né? Uns trabalhos maravilhosos, cara. Ela realmente é uma grande dama mesmo, uma Verdade. grande rainha e uma abelha-mãe que está aí, está lá na Pinacoteca. Eu a convido a todas, quer dizer, convido, quem sou eu? Não sou eu que estou fazendo. Não, muito. Eu incentivo a todos a irem lá e verem o filme que tem lá dela, sabe? Que é uma coisa assim maravilhosa, nostalgia do corpo. Realmente, cara, sabe, essa mulher ter nascido aqui é uma graça muito grande. Ela, pô, assim, é mestra total, sabe? Assim, um axé mesmo, um house, sei lá o que a gente fala para uma mulher como a Lígia. E, mas o bicho, né? Tem o bicho, né? Tem os bichos lá Sim, da Lígia. Falando em bicho, aparece a Lígia. Olha só. tem, Mas tem. assim, quanto mais intocável é uma obra de arte, ou uma pessoa, por exemplo, mais valiosa é aquela pessoa. Então, a gente vive nessa sociedade do valor, na sociedade do ouro, né? Esse ouro que está, né, destruindo a vida, né, trazendo doença e tristeza para a vida dos Yanomami, por exemplo, né? Eu até, assim, tem até um cantozinho que chegou um dia que ele é assim, eu vou começar em inglês, tá? Stop wearing gold, gold kills. Pare de usar ouro, ouro mata. Stop wearing gold, gold kills.
Pare de usar ouro, ouro mata. Então, é essa sociedade. Quanto mais intocável uma coisa, mais valiosa ela é. Então, quando você começa a permitir que o outro toque, você deixa sujeira, você deixa, sabe? Então, isso é difícil para a sociedade da arte lidar com isso. E eu faço parte dessa sociedade da arte. Meus trabalhos também estão à venda. Não são baratos, né? Muito mais do que muitos outros que tem por aí, mas muito mais caro do que vários outros. Então, existe essa dança também complexa de lidar com esse lugar. E que eu vivo isso, não digo que eu vivo de uma maneira confortável, mas eu vivo essa dança, sabe? O mundo é uma grande dança. E talvez se a gente conseguir tentar entender o mundo a partir da dança, das forças, e não nesse lugar do certo e do errado, esse lugar dessa religião que fala muito do certo, 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 e faz tudo errado, 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 sabe? A gente comece a conseguir dançar de uma forma mais saudável, sabe? Para todos nós. E aí, cara, cada dia o mundo vai ser mais escultura. Porque a escultura está em todo lugar, está na flor, está no voar de uma abelhinha. Então, me lembro uma vez, cara, que eu estava assim, num código faz muitos anos atrás, na casa da minha mãe, eu namorava lá, e estava assim, aquela poeira, assim, sabe? Não sei se era poeira daquelas poeiras de luz, quando entra na janela, sabe? Eu estava assim, hipnotizado, e de repente, cara, passou uma mosca que ela fez assim, ó. Zum. Ela veio por trás de mim, entrou na minha frente e sumiu. Cara, parecia uma nave espacial, cara. Para mim, eu tava ali, cara, no espaço sideral. Uau, que isso? O que aconteceu? Esses insetos são os bichos muito loucos. Eu me conectei muito com os insetos nessa pandemia. É uma grande amiga, inclusive, a Laura Taves, ela me mandava foto de insetos, cara. E eu fui viajando tanto nos insetos. Sempre viajei, né? Mas eles são seres, assim, fundamentais também. Seres que equilibram totalmente a nossa sociedade, sabe? Então, a nossa sociedade, ela não é só essa que vive em quatro paredes, dirigindo carro por aí. Ela é muito maior, sabe? Ela tem toda essa irmandade. E aí, essa arte também, ela está em todo lugar. E talvez a gente chegue um dia, né, do Homo sapiens, né, Homo erectus, Homo sapiens e Homos modernos, e talvez um dia a gente vire o Homos artísticos. Talvez nesse dia a gente esteja mais próximo do Homos indígenas, sabe? Porque a arte, ela tá aí para abraçar a gente, e um dia não vai ter mais essa coisa do o artista, sabe? Todos nós estaríamos vivenciando a arte no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que foi o sentimento que eu tive quando eu voltei da Floresta Ramicuim. Todos são artistas, sabe? É assim, todos têm essa... todos cantam, todos dançam. Botar um papel na frente de alguém, ninguém vai dizer eu não sei desenhar, porque não existe essa ideia da repressão de que você não sabe fazer alguma coisa. Então, essa nossa sociedade, o saber é uma coisa maravilhosa, mas ele coloca o outro lado da moeda, que é o não saber, que gera muita insegurança e muito sofrimento em todos nós. A gente sabe tudo, cara. Tá tudo dentro de nós, já há muito tempo, cara. Sabe, a ancestralidade toda a história do universo, do planeta está dentro de nós, cara. Dentro de cada célula da gente, dentro do nosso DNA. A gente é vida pura, cara. É vida em expansão. E aí eu convido todos a serem cada vez mais artistas no seu cotidiano, sabe? E eu mesmo ser cada vez mais artista, porque eu falar é fácil, né? Difícil é ser mesmo. Estou aqui falando com muita alegria e muita gratidão, viu, Adriana, pelo seu convite, poder estar aqui compartilhando com você, com toda essa turma aí dessas letrinhas, que eu tô meio ficando mais velho, aí não consigo ler assim, sem óculos, sabe? Então... São muitas letrinhas e muita coisa. A galera tá falando que tá amando. Já mandaram beijo pra Lili, beijo pra você, beijo pra... É muito beijo, sabe? É muito beijo, muito coração. Eu também Muita coisa. também estou amando, eu só sei disso. Eu estou amando, eu adorei esse que as pessoas estão amando, né? Eu acho que a gente precisa, seria muito bom a gente estar nesse estado de estar amando, sabe? É acordar e se sentir amando, né? Porque amando é interessante, parece que você está amando de alguém agora. Olha que coisa
Cadê a linguagem, cara? Vamos amar. Eu já ouvi isso em algum lugar aí. Então, eu lembrei de duas coisas agora. Assim, o pessoal tá até colocando aqui Ernesto Boys, Ernesto Neto Boys, assim, tipo, porque todo mundo é artista. Mas eu lembrei que quando teve o acidente, enfim, Mariana, quando teve o crime de Mariana, um biólogo falou que pela extinção do sapo, de algum sapo lá, a gente teria muita febre amarela. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quando você fala dos insetos, né, tem um estudo, né, que se não tiverem tantos mosquitos, a Terra acaba, né? Então, É, quando você dos insetos, eu lembro muito disso. E realmente somos todos um sistema, né? De todas as formas. Mas a gente tinha que perguntar, porque a gente está acabando, e eu sei que eu não quero te segurar mais, porque eu sei que você está o dia todo na internet. Mas você falou da Pinacoteca, eu queria falar também, gente, o Neto está com uma exposição na Forte da Loia também. Na verdade, ele está com a exposição na Forte da Loia. No MFA, não tá? Em Houston? Também tá rolando uma exposição em Houston. E é de quando? Não. não, a do Houston já acabou. Acabou há umas 2 semanas ou 3. Ah, desculpa. E tá rolando só na Forte da Loia, então tá rolando? Porque em Bergamo também acabou. Ah, então Mas só. olha, eu adorei isso que você falou dos mosquitos, e inclusive tem essa história das abelhas, né? Que não pode acabar com as abelhas de jeito nenhum. E está acontecendo isso, porque também elas fertilizam geral e tal. Mas olha só, você falou isso, sabe que me deu a vontade assim, de convidar todo mundo aí para quando tomar uma picadinha de mosquito, agradecer as vacinas. Valeu, mosquitinho, obrigado, seja feliz, te amo. Depois, se quiser matar ele, até tudo bem, né? Meio estranho isso, né? Mas enfim, cara. Melhor não matar, né? Mas já que também, né? Não vai dizer assim, mosquito chato às vezes fica picando a gente, mas Melhor não. então, é melhor não matar. Carpintaria, gente. Chama carpintaria. Olha o Forte da Loia. Carpintaria no Rio de Janeiro. Não, também, porque eles também são outras, eles são camuflados, sabe? É, é uma coisa assim, eu tinha esquecido da exposição, realmente, pessoal, tá rolando essa exposição aqui no Rio, eu tô super contente mesmo. É, tem uns cantos, tá? Lembra disso, que tem uns alto-falantezinhos aqui, que você bota no ouvidinho, ouve um canto, só botando no ouvido, como se fosse uma concha do mar. E, e eu tô muito, muito contente com essa exposição, é muita gratidão mesmo. E, e eu quero dizer também que, então, que esse lance da camuflagem, né? Porque a galeria, de fato, é a Forte da Loia e Gabriel, que, que é uma evolução da antiga Camargo Vilaça, né? Que era a galeria inventada pelo nosso querido Marco Antônio Vilaça, que faleceu no primeiro dia do ano 2000. E então, pô, mais uma vez, querido, maravilhoso, um abraço enorme para ti, tá? Estamos aqui aí na Força da Arte ainda. E, e com a Carla Camargo, né, que é uma outra amiga maravilhosa. Depois ela evoluiu para Camargo Vilaça, para Fortes Vilaça, com a entrada da Márcia Fortes e da Alessandra, que era casada com o irmão do Marco Antônio e depois se separou, Alessandra da Loia, e agora ela incorporou também o Alexandre Gabriel. Então é um trio de pessoas maravilhosas, muito queridas. Então, saudação a esses meus queridos, maravilhosos amigos também que estão aí me recebendo na casa deles, aqui no Rio. E essa casa aqui no Rio é chamada de Carpintaria. E a casa de São Paulo é chamada Galpão. Não tem mais. O Galpão, não tem mais o nome da loja. Porque tinha a de Coutinho, né? Que era ali na Vila Madalena. E aí ficou assim, Forte da Loia Gabriel é uma entidade que está lá no alto, tá? Mas o lugar em si, né? A casa tem a casa Galpão e tem a casa que os visitantes também, claro, todos convidados aí chegar aqui. A gente, inclusive, tá lá. A gente tá fazendo as coisinhas assim. A gente vai fazer uma dança lá, mas assim, só dá poucas pessoas. Então, quem quiser, se ainda tiver vaga, pode mandar o seu nome lá para a turma da carpintaria. Vai ser uma dança. A gente fez uma dança ontem com a Marcel
Ikuani, que é uma amiga querida. Ela apresentou uma prática de Butô, e a gente vai ter uma prática corpo-natureza com a Lê Maia. E na quinta-feira a gente vai receber a Bucan Runicuim e a filha dela. Elas vão apresentar saberes da tecelagem, Runicuim, como plantar, como tecer, como fiar, né? Desde o plantar até o tecer. E com cantos também e tal. E a gente está pensando, querendo fazer também uma saudação à Semana Planta, que é a semana seguinte, né? Porque a gente já muito inconformado com a Semana Santa, que ninguém sabe, né? Você sabe por que a Semana Santa ela acontece em dias, nunca tem o dia certo? É por causa da lua, né? É por causa. Ah, poxa, que maravilha! Adriana, você deve ser assim, a cada 10 pessoas, uma delas fala que é por causa da lua. Ué, mas é assim. É por causa da lua. Acontece, a Semana Santa acontece na primeira lua da primavera. É a semana após a primeira lua, fim de semana após a primeira lua da primavera no hemisfério norte. Uhum, Então a nossa lua é a do outono, né? sim. E então a gente resolveu saudar na primeira lua da nossa primavera o que a gente está chamando de Semana Planta. E a gente fez uma saudação lá na praia do Leme, fizemos cantoria lá, dança. Cantoria também, mas dança é porque canto sem dança, dança sem canto não tem, mas Super dança é a dança. Dança canto. E esse ano a gente está querendo fazer de novo, então talvez a gente tenha alguma programação também lá na carpintaria. Essa primeira lua da primavera ela vai ser no dia 20 de outubro, porque a anterior foi dia 20 de setembro e a primavera começa, né, dia 22. Então a primeira lua da primavera é agora. Então a nossa semana planta ela vai ser nos dias 20, que é o dia da lua cheia, quarta-feira, 21, 22, 23, que é o último dia da exposição, que seria o sábado de Ale Planta. Então vamos saudar as nossas mães, né? Até porque essa exposição é uma saudação às plantas. Ela se chama O Beijo Vida entre Terra e Sol. Na verdade, o nome é O Beijo Vi entre Terra e Sol, Água e Fogo e outras tecelagens. Porque as plantas, elas são um beijo da terra com o sol. As plantas, elas têm as suas raízes no escuro mais profundo, recebendo a água, retirando a água de dentro da terra, trazendo essa água, sais minerais, enfim, toda essa família líquida da escuridão. E tem a outra mão no fogo, claridade, luz, fogo e água. Então, fogo e água se unem através das plantas e espalham vida. Então, são nossas mães, tudo que a gente come é planta, né? Está aqui nossa maçãzinha, grande árvore da sabedoria, né? Então, a gente está aqui muito agradecido a essas divindades, né? Saudando essas divindades. Né? Um grande aprendizado que eu tive também com o povo Guarani, né? Saudar a divindade. E é uma forma diferente dos runicuins, mas é a mesma coisa também. São só formas diferentes de saudar. E aprendi a tomar mate também. Né? Aprendi também com os gaúchos, com os argentinos, mas foram os Guarani que plantaram essa. São ervas diferentes, são formas diferentes de tomar. Não, a erva é a mesma, a erva mate. Ah, é a mesma erva? Ah, bom, mas são formas Mate diferentes. é erva ancestral, muito, muito poderosa, muito espiritual para o povo Guarani. Eu não posso falar sobre isso, não tenho esse conhecimento, mas eles têm uma reverência muito grande, têm toda a ritualística de colheita, festa, batizado. Essa erva é muito poderosa. Um dia, quem sabe, a gente tem um nosso companheira Guarani contando para a gente um pouco dessa sabedoria. Essa sabedoria também os Mapuche também têm. Eu acredito que vários outros povos do sul da América também são ligados a isso. Acho que é uma coisa geral dessa turma.
É, a gente está acabando. Eu não vou saber quem, mas alguém uma vez me disse que a cura de qualquer coisa tá na dança, no canto, em contar histórias e no silêncio. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para esses artistas que estão começando, ou uma mensagem que você gostaria de ter recebido quando você estava começando. Para a gente terminar, a gente vai ter que fazer outra live, porque né, nem a gente não conseguiu nem começar as perguntas. Quando você quiser. Mas fala o que, que você gostaria de deixar da live para essa Olha, galera. poxa, com muito amor e carinho a vocês todos, artistas mais jovens, né? Eu um dia fui um de vocês, mas esse artista está sempre dentro da gente, porque a gente tem sempre uma nova escultura, uma nova obra para fazer, e esse lugar nunca é fácil. Então não pensem que vocês vão ter refresco nessa parte. Outros, assim, já ser conhecido e tal, facilita muito as coisas e tal. Mas olha, eu acreditem, sabe? Acredita em você mesmo, em vocês. Acredita na arte. Acredita no coração de vocês. Deixa o coração de vocês carregar o seu corpo, sabe? É claro que existem as correntes, a gente tem que ficar atento aonde que a gente bota o nosso barco para navegar, aonde que a gente planta as nossas sementes, né? Qual é a terra, cuidar da terra, adubar a terra, né? Adubar a terra, digo, tratar a terra, né, e tal, né? Se conectar com as pessoas, se conectar com os outros artistas, né? Eu acho assim, dessas aulas todas que eu tive alguns professores que cada um deles me ensinou alguma coisa, né? Eu tenho muita gratidão a todos eles, nem foram tantos, mas eu conheci vários colegas, sabe? E esse lugar da gente estar e encontrar os colegas e poder compartilhar com eles é maravilhoso, porque os dramas e os encantamentos que a gente tem são muito parecidos nesse momento, né? A gente o momento desse despertar da arte é um dos momentos mais maravilhosos que existe, talvez eu arrisco a dizer até mais sagrados, porque a gente está assim novo, cheio de aberto para o mundo, né? Recebendo tanta coisa. E tomar cuidado, né? Porque esse mundo da informação é uma avalanche, sabe? Então, cada um tem o seu caminho e o caminho é de cada um, não tem como dar uma receita. Eu tive, assim, essa sorte de me conectar muito com essa arte brasileira, com essa história da arte brasileira, principalmente no plano da escultura, sabe? Que é uma arte de muita beleza, uma história de muita beleza, sabe? E isso foi uma grande proteção para mim, sabe? Porque eu não estava tanto vendo as revistas estrangeiras ou os modismos estrangeiros. Eu estava bem conectado com essa ancestralidade nossa e conversando também, né? Assim, tudo que eu podia encontrar de livros assim para poder ler e tal. Não existia internet, né? A gente ia. Agora, vocês aí nessa avalanche da informação também tem que lidar com ela. É o mundo de vocês, né? Antigamente os artistas tinham que lidar com os papas, né? Padres e tal, tá? Não devia ser nada fácil também. E com os Médicis, agora a gente está nesse mundo aí da informação, né? Estamos aqui via Instagram, que bugou, né? Que ficou 5 horas bugado, cara. Cara, você não sabe o que aconteceu comigo. O quê? Bom, primeiro bugou, né? O caramba, tinha uma conversa e tal. Aí beleza, bom, deve estar bugado. Depois de um tempo até vi no jornal, tá bugado mesmo. Aí nem sabia que estava bugado o Instagram e o Facebook, eu mal uso esses dois. Foi só o Zap que eu sabia. E aí quando eu soube que era isso, uau, caramba. Eu sei que eu estava chegando em casa e eu chegando no caminho, cara, eu comprei uma maçã também, sabe? E fui andando para casa comendo uma maçã. Na minha rua tem muitas árvores lá no Leme. E aí, cara, eu fui andando com uma maciez e sentindo o meu corpo, sentindo o ar, sentindo tudo, com uma leveza de que há muitos anos eu não me lembro de andar com tanta gratidão, sabe? Sentindo assim uma coisa assim tão leve. E sabe o que eu acho que foi isso, cara? Cara, bilhões, quatrilhões, quinquilhões de mensagens, de vídeos, fotografias, imagens que pararam de se rodopiar pelo mundo. De repente, cara, imagina a quantidade a gente está lotado de eletromagnetismo por toda a gente, né?
uma teia de essa rede de eletromagnética, sei lá, de ondas. De repente, cara, isso deve ter caído, assim, ficou e-mail, ficou Twitter, né? Ficou essas coisas, mas isso deve ter sido uma queda do Instagram, Facebook, Zap. Deve ter sido uma queda pelo menos de, eu sei lá, 70% disso, cara. Então, de repente, a gente teve um estado de leveza que a gente não sabia nem que existia, sabe? Muita gente relatou isso. Muita gente falou que foi uma coisa. Eu mesma também, alguém me perguntou como é que você fez? Eu falei, como é que eu fiz o quê, gente? Eu vivi. Eu continuei vivendo. É isso, foi bom. Pô, Adriana, que bom que você me falou isso, porque eu tive essa sensação, eu imaginei isso, e eu até perguntei para as pessoas, assim, eu queria até botar no Facebook, porque Instagram ainda não sei usar direito. Queria até botar lá, galera, vocês sentiram isso e tal, mas eu também não sei usar o Facebook direito. E acabei não botando nada, porque eu tenho dificuldade nesse mundo. E aí, e aí você me falar isso agora é muito bom de saber, porque eu senti mesmo isso, sabe? Senti muito forte. Aí passou uma hora, né? Acho que eram umas 5h30, passou uma hora, voltou. Eu confesso que fiquei meio triste. Uns 3 dias eu ia ficar feliz. Voltou tudo e enlouqueci. Não tem jeito, não. Eu falei, ai meu Deus, mas voltou. Neto, muito obrigada pela generosidade, pelo tempo, pela essa conversa maravilhosa. Temos muito mais do que conversar, mas isso fica para uma outra live. A exposição eu não vi, mas eu já vi virtualmente, eu vi que tá linda, mas eu vou essa semana, com certeza. Semana que vem, na verdade. Essa semana já não, semana que vem. E parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela conversa, viu? Muito obrigada pela essa generosidade toda e pelo trabalho também. Obrigada por fazer o trabalho que você faz. Poxa, Adriana, muita gratidão receber seu carinho, sabe? Eu estou assim muito feliz mesmo de ter tido essa troca contigo e com toda a turma que está aí das letrinhas, dos corações, muito muito amor para todos vocês, sabe? Muito carinho, muita ternura. Eu gosto muito dessa palavra, sabe? E atenção aí com, né, as pedrinhas e os buracos no caminho, que sempre tem também, mas que o coração de vocês esteja forte para que a gente siga caminhando aí nessa força da arte. E você mesma também, Adriana, muito, muito parabéns aí pelo seu trabalho, por ter essa disposição de abrir espaço para nós, né? Toda essa família aí da gente que é meio desfamiliado, né, nesse mundo, né? Tem aquela frase do Hélio: seja herói, seja marginal, seja herói, ou seja herói, seja marginal. E eu, há muitos anos, eu já pensava assim, basta ser artista, né? Seja artista, seja marginal, seja herói, porque sendo artista você já está marginalizado, já está um pouco... Até quando você começa a aparecer no jornal, né? Aqui as pessoas começam, porque antes você é vagabundo, né? Antes você vai virar Mas, gente. então, aproveito para saudar todos os companheiros artistas também, né, que você tem aí conversado, e toda a família humana na Terra, e a família das maçãs também, dos mosquitinhos, floresta, rios e montanhas. Gratidão. Obrigada, Neto. Um beijo. Tudo de bom. Tchau.